Ó, vou chamando no palco o Lohan Caproni, ele é co-founder e CEO da Body City. Palmas aí para o nosso Lohan, pessoal. Chama também o Rodrigo Silva, ele é CIO na Silmed. Cadê o Rodrigo? Palmas para o Rodrigo. Olha que legal a palestra deles aqui, pessoal. Hiperautomação e orquestração com Python RPA na Silmed. Resultados, desafios e lições aprendidas. Então, aproveitem bastante esse bate-papo aqui dessas duas feras. Bom dia! Vamos lá, pessoal. Dá para ouvir bem aí do fundo aí? Está muito alto? Se estiver alto aí, dá um aviso aí. Bom, sou o Lohan, sou cofundador e CEO da Bot City. Depois, aí, quem quiser passar lá no nosso stand, a gente está por lá. Prazer dividir o palco aí com essa fera, Rodrigo Silva, CIO da Silmed. Um case muito legal. A ideia é contar aqui um pouco de aprendizados, né? Como é que foi o processo de hiperautomação com Python. Mas eu queria antes, Rodrigo, se apresenta um pouquinho, fala de você antes de começar aí, cara. Obrigado, Lohan, obrigado a todos aqui. Que coisa boa. Se estamos aqui hoje, é porque nós tivemos mais acertos do que erros. Mas o nosso propósito é compartilhar um pouco com vocês, além daquilo que a gente já conversou um pouco aqui com os colegas durante o evento, da nossa grande iniciativa, que é o nosso processo de digitalização e RPA. Maravilha. Então, vamos lá. Acho que o Rodrigo, antes de te dar o palco aí, só um overview, falar um pouquinho rápido de hiperautomação e RPA. A gente fez uma pesquisa em parceria com a Ernst Young no ano passado. A gente conversou com quase 300 empresas da América Latina, entendendo quais eram os maiores usos de tecnologia nos stacks de RPA. Essa pesquisa está disponível, depois quem quiser passar no nosso stand, a gente mostra como baixar completa, tá? Mas aqui só um exemplo, né? Quando a gente fala de stacks, você tem todas as tecnologias que são conhecidas, né? Mas o Python RPA ele acaba sendo o dominante. Por quê? Porque as empresas estão, na sua maioria, usando alguma tecnologia proprietária e Python. Né? Você acaba sempre tendo um pouco das duas coisas da empresa. Por isso que ele acaba tendo, né, uma grande penetração aí, quando a gente fala de adoção de stack tecnológico. Né? Isso se reflete não só na América Latina, mas hoje no cenário que a gente tem também de Estados Unidos, Europa, a mesma coisa acontece. Então, quem quiser depois conhecer, essa pesquisa é bem completa, é bem legal. E por que Python? Né? A gente tem falado muito de Python em Bot City. A Bot City é uma plataforma de RPA para Python. Vou explicar um pouco, né, aqui como a gente trabalha. Mas o primeiro fato é que o Python está virando o novo Excel. Né? Você começa a ver todos os dias mais gente aprendendo em Python. Né? Você vê certificações até na área financeira agora que exigem Python como conhecimento básico para se trabalhar. Né? São 14 milhões de desenvolvedores em Python no mundo. Né? Um dado curioso, se você procurar hoje no LinkedIn, por exemplo, globalmente, né, Developer RPA, desenvolvedor RPA, né, que vai falar muito de tecnologias proprietárias, você vai achar 150 mil pessoas. A gente está falando de 14 milhões de desenvolvedores em Python. A gente está falando de muita gente que pode vir para esse mercado e atuar com tecnologia. Né? Python tem mais de 450 mil bibliotecas disponíveis. Você faz o que você quiser com Python. Né? E no papo aqui que a gente estava tendo agora, de Generative AI, né, de tudo que é possível fazer, não tem nada melhor que Python para fazer isso. Né? Com Python você consegue consumir qualquer coisa, integrar qualquer coisa, desenvolver projetos de machine learning, analytics, e você também começa a levar seu time para outras coisas. Né? Você começa a trabalhar com data science, você começa a trabalhar com uma outra camada de projetos muito mais avançada. Então, a grande parte da defesa aqui do jabá do meu lado aqui de Bot City, não é de Bot City, é de adotem Python. Né? E do poder que o Python pode entregar dentro de um composto de automação. Né? E, por fim, né, dentro desse cenário, o Python permite que você seja dono do código. Né? Então, você não tem um lock-in em nenhuma tecnologia proprietária. Né? Você tem o poder ali de trabalhar com as suas automações, por isso se tornou um mercado aí de 720 bilhões, né, de acordo com a Gartner. Né? E aí, sobre a Bot City, né, nós criamos uma plataforma que tem tudo que vocês conhecem em RPA, né, das plataformas grandes já conhecem, o UiPath, Automation Web, o Prism e todas as outras, só que focadas para você poder trabalhar em Python. Né. Desde que a gente criou a Bot City em 2018, hoje a gente alcançou, né, são mais de 1.000 empresas usando em mais de 70 países, a gente tem um escritório no Brasil, escritório nos Estados Unidos e São Francisco, a gente está montando um agora na Europa mês que vem, e né, usado por empresas que começaram a perceber, poxa, eu consigo ter diferentes casos de uso. Eu consigo trabalhar plataformas low-code para empoderar usuários de negócio de um lado, mas eu também uso plataforma Bot City com Python para trazer uma camada de automação para times de tecnologia mais intensivos.
automações que tem que rodar pela empresa inteira, né? O que a gente tem em linha muito rápido, né? A gente entrega duas coisas como BotCity. Produtividade para desenvolvedores, o pessoal pode codar mais rápido, mais fácil, com mais autonomia, com mais liberdade, e do outro lado, a governança e o controle das automações, que antigamente era um mito, né? Que você tinha do Python. Ah, não posso trabalhar em Python porque não tem governança. As automações ficam soltas na empresa, tudo mais, né? Isso não existe mais, a gente tem o nosso orquestrador, né, da BotCity, além das ferramentas, então o BotCity Maestro, que é o nosso orquestrador, que é o orquestrador do mercado compatível 100% com tudo que é feito em código, Python, Java, independente da biblioteca que você utilizar, independente da abordagem que você utilizar, né? Então a BotCity entrou nesse caminho, né? E quando a gente fala em 5 porquês, né, sempre do porquê usar BotCity, primeiro, a economia de licenças, né, hoje até o Rodrigo vai comentar um pouquinho aí o saving de projeto de migração, né. Você não tem um lock-in com BotCity, porque você está em Python open source, performance dos robôs de 3 a 20 vezes mais rápidos, governança, controle e facilidade de treinar a equipe. A gente foi premiado no ano passado com uma plataforma com o melhor suporte do mundo, né? Então avaliado aí por usuários globais. Por quê? A gente tem um time de desenvolvedores atendendo desenvolvedores o tempo todo. Enroscou no Python, tem um time nosso para ajudar a dev lá a desenroscar o projeto e fazer a coisa acontecer. Né, parceria é uma relação de longa data. E junto à nossa squad de digitalização, o que a gente pensou? Como é que eu faço para gerar valor? Né? E valor também é danado, porque valor é percebido, né? O nosso encontro de hoje pode ter muito valor para uns e pouco valor para outros. Porque tem muito a ver com aquilo que você está passando no momento, né? Com a nossa necessidade. Quando a gente fala sobre RPA, a gente tem uma ansiedade muito grande, porque hoje, quando eu tento falar sobre robotização com algumas áreas, o que a área faz? Ela tem aversão, porque ela pensa que se você colocar um robô, eu vou ter que perder 2 pessoas. E a gente sabe que o cálculo não é esse, né? Então, a gente tem feito um trabalho de gestão da mudança junto com um COI, que a gente começou a estruturar agora, né? E estamos trocando algumas informações com alguns possíveis parceiros de como é que eu faço para trabalhar essa falha que nós tivemos lá no passado, porque não necessariamente um robô está ligado a gente desligar uma pessoa. A gente precisa pensar em como é que a gente faz para ficar de certa forma, mais competitivo, né, através da automação. Dado isso, hoje, o que a gente tem dentro de casa? Então, a gente tem mais ou menos 3.900 horas ali de execução de robôs, quando a gente fala disso. A gente tem um parque aqui, a gente escolheu um case, que é um case sobre conciliação, né? Então, a gente recebe, o nosso cliente hoje, ele é o médico, que é o influenciador, é quem compra a prótese ali, a gente também pode receber dos nossos pacientes, a gente recebia esses valores na nossa conta e a gente tinha um passivo de conciliações, a gente não conseguia conciliar isso com o nosso RP, que era o SAP. Para quem é do mundo SAP, sabe que ele bloqueia a transação. Então, você não consegue ter 2 pessoas que estão mexendo na mesma transação. Então, eu tinha ali um passivo de mais ou menos 370 mil conciliações que eu precisava conciliar e eu não conseguia com uma pessoa só. Então, era uma conta que a gente não tinha um horizonte. Bom, isso aqui é uma dor e a gente vai falar como é que a gente tratou isso. Na nossa iniciativa, no ano passado, nós chegamos a criar 24 robôs, né? E a gente notou que essa iniciativa ela começou a cair. Então, uma segunda lição para a gente é que o robô ele também tem um ciclo de vida, né? Como todo produto. Então, não sei se ele vai ser substituído por uma ferramenta, ou por um processo que a gente revisou, ou por uma necessidade que era estanque naquele momento. E eu lembro que eu fiz um cálculo, e a gente falou disso, ele falou, cara, ciclo de vida do robô, é o que você está passando aí. Normal, vamos lá. E a gente chegou a discutir se a gente continuaria a iniciativa ou não. Então, a gente colocou a iniciativa de pé novamente, né? Então, a gente começou a entender com as áreas, na verdade, aonde dói, qual que era a sua necessidade, e tirando aquele discurso do desligamento. Esse é um bate-papo que a área ela vai ter depois, internamente, se necessariamente, se ela tem... qual é o ganho dela e se, de fato, a gente consegue substituir uma pessoa ou não, ou se a gente ficou mais competitivo. Até porque a gente está crescendo 30% ao ano, então não tem como a gente reduzir pessoas, na verdade a gente precisa de mais gente. Essa que é a cabeça, né? Eu gostei muito do que o colega comentou agora há pouco na apresentação dele, que é você evangelizar o board, né? Então a gente precisa aqui, de certa forma, vender para os decisores, porque a nossa empresa é uma empresa de dono, né? Então é rápido da gente conseguir obter o dinheiro, mas é mais duro, é mais difícil porque eu preciso mostrar o resultado. E a gente tem aqui uma fila hoje de 9 bots em desenvolvimento ali, então a gente tem recuperado, de certa forma, a nossa iniciativa ali para que a gente
volte a ter aqueles 24 robôs que a gente tinha ali e consiga se provar novamente. Mas 24 pode ser um número muito pequeno, né? Aqui, dentro da nossa dor que a gente escolheu, então, tinha comentado com vocês sobre a questão da conciliação. Uma pessoa leva mais ou menos 4 minutos para realizar cada conciliação. E a gente tinha um backlog com 370 mil. O robô hoje, o nosso maior bot, ele leva 40 segundos para realizar essa conciliação. Então, você não precisa ser muito bom em matemática e nem ter uma planilha tão especial aí para entender qual foi o nosso ganho efetivo, né? A gente conseguiu, inclusive, zerar esse nosso passivo e agora a gente deixa o nosso robô ali 24/7 ali executando as novas conciliações. Então, eu tinha um passivo muito grande que eu não conseguia resolver e agora a gente já trouxe isso para valor presente. Bom, esse aqui é o nosso maior case hoje e, com isso, as áreas elas começaram a entender que a gente poderia fazer uma digitalização de uma forma consciente e inteligente, que é o que a gente fala, né? Como é que eu faço para trazer a robotização de uma forma que eu tenha efetivamente resultado, né, sobre aquilo que eu estou fazendo. E aí essa própria área, que é o próprio financeiro, é uma área financeira nossa, hoje a gente tem um backlog grande com eles de novas necessidades, né? Eles entenderem e conseguirem enxergar valor, que não necessariamente um robô a gente vai trocar por 2 pessoas. Na verdade, a gente vai fazer com que eles sejam mais eficientes e mais eficazes acima de tudo. Esse aqui, pessoal, hoje é o nosso grande desafio, né? Então, eu tenho um parque muito grande de legados dentro da organização, pela característica do meu negócio. Então, a gente tem desde o sistema, que é um braço robótico, que vai ajudar a produzir os nossos produtos, até mesmo a nossa suíte de back-office, que aí a gente tem toda a sopa de letrinha. Então, a gente tem SAP, tem Salesforce, tem Microsoft para todo lado. Então, a gente tem uma gama de ferramentas para que a gente consiga ser mais competitivo e hoje os nossos robôs, eles navegam entre essas tecnologias, sejam tecnologias legadas, sistemas locais ou sistemas que hoje estão em nuvem. E aí a gente tomou uma decisão que era bastante relevante também, que era a gente descontinuar a solução anterior. Então, nós éramos clientes UiPath, e acho que a gente pode abrir aqui. A gente não tem nenhuma consideração em relação à solução, mas, como vocês, eu preciso fazer escolhas também. Então, a gente teve uma redução significativa na nossa fatura. A gente está falando aí na casa de 70% a 80%. E isso me deu fôlego para trazer gente especializada, que era o meu maior desafio hoje, né? Então, se eu tinha um saving ali dentro do meu licenciamento, eu consegui investir, seja para trazer um parceiro, para que ele possa atuar com a gente no dia a dia, quando eu não consigo entregar, ou seja, recurso, né? Recurso técnico. Bom, o que a gente tem de tecnologia dentro de casa? Então, a gente tem o Python, e aí acho que o Lohan ele foi cirúrgico nessa questão. Eu tinha uma preocupação de a gente não depender de solução. Hoje eu tenho uma necessidade grande, porque a gente trabalhou com muito parceiro pequenininho, com muita ferramenta caseira, que aí eles descontinuavam a ferramenta e a gente perdia aquilo. Então, eu tenho hoje uma necessidade estanque de o código-fonte tem que ser nosso. Tá? Seja lá o que você vai desenvolver dentro da nossa casa, o código tem que ser nosso, a propriedade tem que ser nossa, e eu tenho gente que vai acompanhar ali no dia a dia. Então, o Python nos chamava a atenção. A gente tinha alguns robôs em Java e a gente tem feito um movimento também dentro do próprio BotCity de transformar as nossas soluções em Python. Tá? Então, a gente tinha robôs no passado em Java aqui também. Hoje a gente tem utilizado containers, e aí quando eu pergunto para o meu tech lead, o sorrisão dele já está ali na cara, ali, porque hoje eu tenho... a gente reduz a necessidade do nosso time de infraestrutura, porque a gente monta a imagem, e aí a partir disso eu só vou encapsulando, e aí é máquina, é tempo de máquina e processamento. E eu fico colocando no desafio e falo, se você tiver 10 robôs, ele fala, me dá mais memória, me dá mais disco, e vamos lá, e aí é o infinito para a gente. Com isso, a gente fez uma parceria forte com a AWS também, e a gente fez um outro movimento, onde a gente pegou o nosso parque de robôs, e a gente saiu de uma versão on-premise, e aí a gente colocou na nuvem também, para que a gente pudesse ficar cada vez mais competitivo, e já dentro da nossa estratégia de containers também. E as nossas integrações, a gente utiliza APIs. Né? Hoje a gente tem tanto o WinAutomation como o Web Automation também, e os mais diferentes sistemas do mercado e players que a gente tem aqui. Tá? Boa parte das nossas automações hoje, elas estão dentro do SAP. Isso para mim é uma dor, porque a gente não consegue utilizar container. Né? Como alguns de vocês são técnicos, vocês sabem que o container necessariamente é quando a gente trabalha com uma aplicação web,
mas a gente tem feito um movimento ali, a gente tem um e-commerce próprio nosso, onde os nossos robôs hoje já acabam nos ajudando aqui no momento em que seja o médico ou o paciente, ele realiza uma compra com a gente. E aí, pessoal, a gente tirou alguns pontos que são relevantes para a gente. Acho que o primeiro ponto é a gente tirar um pouco dessa ansiedade das áreas e do board também, quando a gente fala sobre digitalização. Estava agora há pouco conversando ali com os nossos colegas ali da Supergasbras, e eu acho que é uma dor muito comum, né? Você coloca um robô, a companhia como um todo, ela fica cada vez mais ansiosa em saber aquilo que você está reduzindo, né? Qual que é o saving, afinal, porque é um investimento a mais. E a gente não está dizendo que colocar um robô não vai te trazer resultado, sim, mas acredito bastante que a gente precisa mudar um pouco o discurso sobre a questão da redução do FTE, na verdade, né? A gente pode falar de saving e aí é uma decisão estratégica. O segundo ponto é o nosso desafio das formações dos times, né? A questão é que, dependendo da complexidade da automação, a gente entende que, se você for desenvolvedor, você tem mais poder quando você está trabalhando com a linguagem, tá? E aí tem um ponto que é importante aqui, que eu pedi uma ajuda para a BotCity e falei, você precisa me ajudar, eu preciso formar meu time. Então, uma coisa que o Lohan me ajudou aqui dentro da nossa trajetória eu falei, não vou comprar uma formação com nenhum parceiro, eu quero comprar uma formação de vocês, eu quero pagar por isso. Então, vamos treinar o nosso time. E para o nosso time eu fiz o inverso que eu não contei para o Lohan. Eu dei um desafio para eles, eu falei, aproveita, né? A gente passou 4 dias ali com o time de desenvolvimento, eu falei, o desafio de vocês, na verdade, é tirar sangue deles, o máximo possível que a gente conseguir extrair de informações das nossas necessidades. A gente não estava ali para aprender if ou else, na verdade. A gente queria saber o tá e daí. O tá e daí, como é que eu resolvo o meu problema ou as minhas necessidades. Aqui, pessoal, os nossos próximos passos agora, então a gente começa cada vez mais a investir nessa questão da containerização, a gente entendeu que tem um resultado específico, que tem um ganho, eu fico mais competitivo, e, consequentemente, mais competitivo, as áreas elas começam a enxergar valor. Se eu vou ter mais container, eu preciso pensar em como é que eu vou orquestrar esses containers. Então, se a gente vai colocar um Docker, se a gente vai colocar uma outra ferramenta de mercado. Então, a gente começou a olhar para isso e falar, putz, ok, já entendi. Né? Então, é um to-do list do nosso time. Agora, a gente também sentiu uma necessidade de, apesar do nosso número de robôs ser pequeno, mas a gente quer crescer, então como é que a gente faz para crescer de forma correta? Então, a gente tem já sentido uma necessidade de criar um COI, né? De falar sobre governança. Então, qual que é o nosso fluxo de entrada de robôs? Né? O que a gente vai captar? Se vai ser um RPA, se vai ser uma transação no SAP, né? Ou se nem é uma dor da área, se é um chamado para o nosso time de operações. Então, a gente precisa fazer esse filtro antes, porque uma dor hoje, o que acontece? As áreas elas se apaixonaram pelos nossos desenvolvedores. Isso é um problema do bem. Então, a área ela quer ligar direto e ela quer pedir, ela sabe que entrando em contato, né, o nosso time de dev ele vai ser rápido, ele vai entender, ele vai fazer um ajuste, mas a gente quer criar um processo, a gente não quer burocratizar, a gente quer fazer um funil e conseguir priorizar isso acima de tudo, né? Então, uma coisa boa que tem acontecido hoje dentro de casa, as áreas elas estão começando a discutir qual robô é mais importante do que o outro. E aí a gente precisa ter um comitê, né? Um comitê de priorização. Então, como é que a gente vai priorizar? Seja por uma visão de save, seja por uma questão de resultado, seja uma questão operacional. Então, como é que a gente vai sentar dentro de uma mesa, vamos avaliar todos os pleitos que foram realizados e entender qual que eu faço primeiro, porque hoje eu tenho fila, né? Então, hoje tem gente batendo, o pessoal mandando mensagem, querendo saber como é que está, quando é que você me entrega e quando é que você vai começar a fazer o outro. Porque eles já entenderam que tem valor, né? E uma última iniciativa, que é uma coisa que a gente segurou bastante, e aí a gente quer fazer para que eu possa, inclusive, montar o meu orçamento 2024, é um RPA Day. O que é um RPA Day? É uma sessão de Design Thinking para a gente conseguir estimular as áreas, e aí eu pedi uma ajuda para o nosso time de tecnologia e para os desenvolvedores, explicando para eles qual que é o conceito. Então, a gente vai convidar as áreas e a gente vai ajudar as áreas, estimulando aonde está a sua dor, na verdade, porque talvez nem eles saibam, né? Mas como é que eu te ajudo a ser mais competitivo, já que eu conheço tanto o seu negócio? Então, a gente fez um estudo dos chamados, né, da relação de chamados que a gente tem dentro de casa, das necessidades desse time, do que eles têm solicitado, e será que
de fato eu preciso criar aquele robô ou ele tem uma dor maior. Tá? Então, o RPA Day é o que vai fechar o nosso ano e vai nos ajudar para que a gente consiga planejar o orçamento do próximo ano. Tá? Aqui, pessoal, fazendo um ponto final, o que a gente entende, né, que seja relevante? O desconto na fatura, ela é importante, com certeza, né, ela me ajuda, mas eu acho que ter o parceiro ideal é relevante. Dentro do nosso negócio, a gente busca parcerias de longa data. Nós não somos tão early adopters, então, viu o pessoal falando sobre chat GPT, como é que faz, tal. Ainda que o nosso time queira começar a falar sobre isso, como é que a gente faz para fazer as integrações, a gente tem segurado um pouco mais, exatamente pela sensibilidade do nosso negócio. Né? Se eu parar o meu e-commerce, eu posso atrasar uma cirurgia. E o nosso produto não é um produto que você compra na ansiedade. Você não fala, vou colocar um silicone. Né? Você se planeja, geralmente o pessoal marca férias. Então, em alguns casos, quando o produto ele demora, por qualquer erro de processo, a gente está com o paciente lá na mesa. Então, a gente tem que pensar com muita atenção em como é que a gente vai fazer dentro desse nosso mercado. A gente tem bons fornecedores, mas cada vez mais a gente quer se expandir dentro desse mercado. E aí, quero fechar aqui, pessoal, quando a gente fala sobre parceria, né, então o que é importante? Né? A gente entendeu que ter as pessoas certas é relevante para o nosso negócio, então a gente teve a sorte agora de manter um time de alta performance, um time de elite, ter um parceiro sólido aqui. Eu não queria ter a dificuldade de não conseguir puxar um telefone e entrar em contato com um parceiro. E até uma coisa que eu falei para o Ram, você tem um desafio, porque eu quero mais que você cresça, porque eu tenho um orgulho de ver uma empresa brasileira lá fora, cada vez mais voando, mas como é que você vai fazer para não perder essa simplicidade, essa coisa de... eles têm um grupo no Slack, exatamente, eles têm um grupo no Slack onde você consegue acionar o time de produto e tirar uma dúvida rápida. Então, a gente estava apoiando com a questão dos containers, e aí o meu tech lead falou, cara, fica tranquilo, eu já falei com eles me passaram o material, eu já estou testando. Então, eu acho que isso é muito importante, que foi aquilo que nos ajudou dentro da nossa escolha. Tá? E a gente fica à vontade, e vocês também fiquem à vontade, a gente tem um time da Cilimed aqui que vai ficar espalhado hoje no nosso evento de hoje, a gente vai ficar ali próximo do stand da BotCity ali, para trocar qualquer ideia, a gente está trocando muita informação aqui com possíveis parceiros, a gente está muito aberto também. Hoje falta mão de obra, né? Então, se você está aqui hoje, pode nos ajudar também com braço. A gente tem solicitado para a BotCity, eles acabam indicando alguns parceiros, mas de uma forma mais agnóstica ali, deixando a gente sempre muito à vontade aqui. E eu fico à disposição de vocês aqui também. Muito obrigado. Bom, maravilha. Pode pular esses daí, deixa eu mostrar um negócio só para o pessoal, acho que... Aqui. Bom, Rodrigo, eu queria te agradecer, é muito legal ouvir, né, porque a gente não combinou o que ia falar, né, então estou ouvindo aqui, é bem legal ver as coisas. Acho que o negócio legal, né, que ele comentou, essa questão de suporte, né, a gente adotou uma filosofia. Nosso modelo ele permite, né, quanto mais a empresa está fazendo coisas, mais ela cresce com a gente, inclusive em faturamento. Né? Então, o conceito você começa pequeno e vai acelerando. E isso faz com que o papel do nosso time não seja suporte. Seria um customer success. Né? Então, a gente tem que ajudar o time a desenrolar. Né? Então, esse é o ponto, a gente está escalando esse esforço, é um dos times que a gente mais contrata hoje, porque quem conhece a AWS sabe como a AWS funciona. Né? Você tem lá a figura das pessoas arquitetos, né? Que as pessoas estão ali para te ajudar a destravar. É o mesmo conceito que a gente está aplicando. Então, dev fala com dev, arquiteto fala com arquiteto, e essa coisa ajuda muito, né, a acelerar. Eu só queria aproveitar aí, está rolando hoje aqui um workshop, vai rolar às 14h, então, quem quiser de empresas aí que o time técnico conheça, né, a BotCity mais tecnicamente, vai ter um workshop completo de BotCity hoje às 2h, eu acho que já está com fila de espera, mas o de amanhã eu acho que tem 3 vagas ainda, que vão rolar aqui na sala Copacabana. Então, se alguém quiser, é só passar ali no nosso stand e falar com a gente que a gente cadastra a pessoa. Mas eu queria agradecer ao Rodrigo, saber se alguém tem alguma pergunta. Eu vi que tem 3 minutinhos ainda aí. Excelente. Ó, tem uma lembrando que a galera está online, né, Lohan? Então tem uma pergunta online, o Wagner vai falar aí. Rapidão, vai lá, Wagner. A pergunta é do Alex. Ao usar Python, vocês abordaram 100% de UiPath? Sim. 100%. A gente tirou. Muito bom.